Nós, desde a semana passada, repercutíamos aqui a situação que Salvador vive em relação ao enfrentamento ao crime. Vimos que estamos em uma situação bastante perigosa por conta da chegada ao Estado, e especialmente ao entorno da capital, de facções criminosas, com atuação mais destacada no sul do país, sul e sudeste sobretudo, e que agora estão se instalando em Salvador. Víamos que a facção TCP, Terceiro Comando Puro, rival do Comando Vermelho, chegou aqui ao Estado. E apenas o Comando Vermelho, que chegou há poucos anos, já estava causando um estrago absurdo, já estava causando uma desordem, um enfrentamento muito forte, não só contra todas as outras facções rivais, mas também contra a polícia, porque é um método de atuação do Comando Vermelho, e que agora isso poderia se potencializar com a chegada de um rival, porque nós teríamos o enfrentamento entre estes rivais, estes dois grupos, essas duas facções, e ambas têm também, por método, o enfrentamento à polícia. E perguntávamos qual seria o risco disso, nós repercutimos aqui quais seriam as preocupações que deveríamos ter em relação à segurança pública no Estado. E nesta segunda-feira, hoje, dia 4 de setembro, parece que essa pergunta foi respondida. A cidade de Salvador acordou hoje em meio a um caos. Um tiroteio fortíssimo realizado em uma das principais áreas centrais da cidade, a região da Federação, que é um entorno de uma favela muito forte, um conglomerado de comunidades que ali se instalaram, desde o Alto das Pombas até chegar lá numa outra região, que é o Calabá, até Ondina, com um enfrentamento de facções rivais e enfrentamento à polícia militar. As cenas que foram divulgadas, a velha mídia divulgou isso de modo ostensivo durante o dia, demonstraram tiroteio a céu aberto. Policiais abrigados atrás de uma viatura, próximos a um posto de gasolina, atirando para dentro da comunidade, que atirava de volta. Marcas de tiros foram deixadas em diversos estabelecimentos, postos de gasolina, muros de casas. Ao final do confronto, foram 5 suspeitos baleados, 5 indivíduos que estavam ali confrontando a polícia. Esses estavam confrontando a polícia não são suspeitos, né, mas evidentemente se adota essa nomenclatura para fugir de responsabilizações futuras. E esse, aliás, é um problema sério da mídia. A mídia não sabe direito, a velha mídia não sabe quando empregar a designação de suspeitos e quando empregar a designação de bandidos, de criminosos, né? Suspeito é alguém sobre quem recai a ideia ainda não definitiva de ter sido autor de alguma coisa. Então, o suspeito é sempre alguém identificado. O indivíduo morreu. Aí, morreu, era suspeito de ter atirado na polícia. Ok. É uma suspeita que recai sobre ele está ali morto, é um dos que estaria enfrentando a polícia. Mas a imprensa aqui cai, às vezes, em uma narrativa completamente deslocada de dizer que os suspeitos fugiram. Mas não se sabe quem são os suspeitos, né? Praticaram um roubo, praticaram um crime e fugiram. Aí não tem suspeito, não sabe quem são. Se quem praticou o roubo fugiu, quem praticou o roubo não é suspeito. Quem praticou o roubo é o criminoso. Então quem fugiu foi o criminoso. Não existe suspeito não identificado, suspeito desconhecido. Suspeito é alguém que está identificado, sabe-se quem é. Só não sabe se foi ele efetivamente que praticou aquela conduta. Mas quando um crime é praticado e não se faz nenhuma ideia de quem foi que praticou, não tem suspeito. Tem um autor, tem um criminoso, um bandido desconhecido. Não se sabe quem são os autores. Não existe isso. A gente pega aqui principalmente aqui em Salvador, é muito comum isso. A gente pega aqui alguns jornais e aí os suspeitos fizeram um arrastão. Então, quem fez o arrastão, criminosos. Quem pratica um arrastão é criminoso. Suspeitos assaltaram a casa lotérica. Que suspeitos? Quem assaltou foi o bandido, foi o criminoso. Agora, se prende alguém, fulano foi preso por ser suspeito de assaltar a casa lotérica, aí sim, se sabe quem é o fulano. Mas aqui na Bahia, e isso se espalha aqui no Brasil. Aliás, desde 2016 eu bato nisso, um dos meus artigos que está lá no meu primeiro livro,
no articulando de segurança, fala exatamente sobre isso, a suspeitalização da criminalidade. Uma narrativa translocada que foi transportada para a mídia, que para fugir de qualquer tipo de responsabilização inventou essa terminologia. Mas não, né? Quando é um criminoso, que não se sabe quem é, simplesmente um criminoso não identificado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas ao final do tiroteio foram 5 os mortos, né, no confronto com a polícia. Felizmente não houve nenhuma baixa da polícia militar. E aqui nós não vamos engrossar o couro dessa velha mídia progressista que fica cobrando, praticamente desejando que em confrontos existam baixas policiais para dizer que houve justiça. Não. Nós aqui sempre continuaremos defendendo a tese, que é a tese técnica, de que no enfrentamento com a polícia, quem se colocou em risco foi o criminoso. E se alguém tem que morrer em confrontos entre policiais e criminosos, veja-se, se é necessário, pelas circunstâncias, ou é inevitável, pelas circunstâncias, que exista, que tenha a ocorrência de óbitos, esses óbitos precisam estar do lado dos criminosos. Não é um jogo para ser equilibrado. Que maluquice é essa de querer equilíbrio no confronto que essencialmente é da lei contra o crime? É para estar equilibrado? Não. O confronto é para que as forças policiais, as forças oficiais de Estado de enfrentamento aos criminosos prevaleçam. Então, felizmente, e aí os meus parabéns à Polícia Militar por terem agido com bastante energia e conseguido debelar lá a situação, que inclusive teve desdobramentos fortíssimos. Tivemos uma bala perdida entrando em um apartamento em um bairro nobre da cidade, um pouco já distante do local exato do tiroteio, ou do principal tiroteio, porque ao longo do dia isso se repetiu em outros pontos da cidade. Teve gente indo buscar o filho mais cedo na escola, com medo dos desdobramentos do que estava acontecendo. Teve aula que foi suspensa. Os campos da Universidade Federal da Bahia suspenderam as atividades, as aulas, durante o dia, por conta desses tiroteios, por conta desse enfrentamento. Durante ele, olha que nível se chegou a coisa aqui na Bahia. Prestem atenção em como a coisa chegou aqui. Um dos criminosos invadiu uma casa, fez uma família refém, exigiu a presença da imprensa e transmitiu o que ele estava fazendo por uma rede social. Transmitiu o sequestro que estava praticando por rede social. E comemorava quantas pessoas estavam assistindo, que chegou a pico de 8.000 pessoas assistindo. Claro, com a repercussão da mídia em cima disso. E aí, nas semanas anteriores, nós perguntávamos aqui e repercutíamos aquilo que o comentarista, o especialista Rodrigo Pimentel, que já fiz aqui as minhas críticas a ele, inclusive por conta de ter uma postura que nem sempre foi retilínea, uma postura que mudou um pouco em relação, mudou radicalmente, um pouco não, mudou radicalmente desde que ele saiu da Rede Globo, né? Ele tinha uma postura diferente enquanto estava no conglomerado de mídia, lá na Globo, e defendia muito as pautas progressistas e que agora passou a ter uma visão mais técnica, ainda que extremamente positivista. Acha que a pauta cultural é uma bobagem. Eu vi aqui o Timóteo falando sobre isso. Foi muito feliz o Timóteo quando fez o apresentador aqui do Brado Jornal todas as manhãs aqui pela Brado. Foi muito feliz o Timóteo quando fez essa crítica do positivismo que é reinante na postura, né, na abordagem do Rodrigo Pimentel. E ele tem também algumas pautas em relação às drogas, por exemplo, que não são pautas ditas técnicas no campo da segurança pública, são mais pautas progressistas. E se perguntava se a Bahia, se Salvador ficaria igual ao Rio de Janeiro. Hoje a resposta está aí. Já é. Porque ninguém vem a dizer que isso é uma situação de normalidade. Acordar no centro da cidade com tiroteio, com as pessoas correndo, com aulas suspensas, com a universidade acabando com as aulas, suspendendo aula, com pais aflitos indo buscar os filhos mais cedo na escola e dizer que isso é uma situação de normalidade.
Como é que a gente vai acreditar no comandante da Polícia Militar que diz que não existe uma área em Salvador em que o tráfico esteja dominando, que a polícia não entre? Mentira! Os policiais não entraram lá no Alto das Pombas hoje de manhã, não. O tiroteio foi da entrada, do lado de fora. A viatura não entrou. As imagens estão lá. As imagens estão lá. Então não é uma realidade do que vai acontecer. Existe o risco, como dizia lá o Pimentel, tem que se ter cuidado para que a Bahia não vire o Rio de Janeiro. Já virou. Já virou. Hoje foi um dia caótico na capital baiana. Uma demonstração total da falta de segurança, da falta de estrutura do Estado. E agora, no final da tarde, chegava a notícia de que as facções criminosas estão se aproximando e tomando não só a capital, como o interior. Já víamos que elas estavam no Recôncavo Baiano, as cidades do Recôncavo, do entorno da capital Salvador. Não é a sua região metropolitana, é uma área um pouco maior, chamado Recôncavo Baiano, e agora chega a ser cidades do interior, diz que Jacobina, por exemplo, está tomada pelas facções criminosas. A situação é gravíssima. Gravíssima. O Estado está caminhando para o colapso na segurança pública. A Bahia vai se tornar o Estado conhecido como capital do narcotráfico no Brasil. Se antes se temia o Rio de Janeiro, agora é para temer a Bahia. E as pessoas não estão atentas que alguns detalhes da capital baiana potencializam imensamente essa possibilidade, sobretudo a sua disposição topográfica. Existem divisões que são divisões da topografia da cidade que são extremamente propícias a que as organizações, as facções criminosas dominem determinados territórios e entrem em guerra umas com as outras. Inclusive, há uma região aqui que já está muito próxima disso, em que se passa uma grande avenida no meio, a Mário Léo Ferreira, conhecida como Bonocô, e com organizações criminosas que de um lado tem uma predominância, de outro tem outro. E quando há troca de tiro, é essa avenida que fica no meio. Aquelas cenas que se vê no Rio de Janeiro, a linha vermelha, por exemplo, é o que está aí para acontecer aqui na Bahia, na capital Salvador. Cadê um enfrentamento? Cadê a organização do Estado? Vai ficar só nisso de quando estoura uma bomba ir lá trocar tiro? E a situação do interior? A chegada dessas facções está no ponto de colocar a segurança pública do Estado da Bahia em colapso. O Estado que é há 16 anos gerido por um mesmo partido, que conseguiu piorar drasticamente todos os seus indicadores na área de segurança pública nesse período, está agora novamente entregue ao mesmo partido e, consequentemente, ao mesmo modelo falido de segurança pública. Sem nenhum sinal de reversão, sem nenhuma sequer esperança de alguma estruturação de enfrentamento efetivo. Mesmo modelo, os mesmos péssimos resultados imediatos, e ainda falta mais de 3 anos nesse governo. Foi a opção da população. Aliás, eu digo aqui sempre que o Estado da Bahia devia ser um caso de estudo. Como é que um Estado gerido por um mesmo segmento tem os piores indicadores em absolutamente todas as áreas e continua elegendo esse segmento, é algo incompreensível. Aliás, é compreensível, né? Aquela história. Não se deixa o cidadão esclarecido, né? Se explora a ignorância, se fomenta, se multiplica a falta de conhecimento, porque com a falta de conhecimento, o eleitor continua fazendo as mesmas opções e aí gera-se esse ciclo vicioso que não termina nunca. O governo aposta na ignorância, a ignorância reelege o governo, que aposta de novo na ignorância, que reelege o governo, e isso não acaba nunca. Bahia está indo para 20 anos desse modelo. É o estado com o maior número absoluto de homicídios em todo o Brasil. É o estado que agora, em pesquisa recente, é o 27º em qualidade de vida do Brasil. São 27 unidades federativas. É o último.
É o pior estado. E agora a segurança pública em colapso, em total colapso, sem nenhum modelo efetivo de enfrentamento e de desarticulação das grandes facções. Vão tomar o Estado. Vão tomar o Estado. E cenas como essa, que hoje se multiplicaram em vários pontos da capital, de medo, de enfrentamentos, de tiroteio, as pessoas dentro de casa, em bairros nobres, com medo da criminalidade, tendem a se multiplicar. Vamos ver até quando será possível resistir a esse tipo de ocorrência. Lamentavelmente, sem muita esperança de reversão, ao menos não a curto prazo. Olá! Você sabia que aqui no Brasil o Instituto da Legítima Defesa é extremamente subjetivo e caso o indivíduo que se defende, sendo originalmente vítima de um crime, não o faça de modo absolutamente preciso, acabará ele, de vítima, passando a condição de criminoso e sendo penalmente responsabilizado por sua conduta? Pois é, infelizmente isso é uma realidade fruto da intrincada legislação penal que temos aqui no Brasil, que trouxe para o Instituto da Legítima Defesa diversas peculiaridades que precisarão sempre ser observadas para assegurar que o indivíduo efetivamente está se defendendo e não cometendo um crime. Se você se interessa por esse assunto e quer saber tudo sobre a legítima defesa, eu tenho uma boa notícia para você. Está aberta uma nova turma aqui no CEPEDES do Legítima Defesa em Curso. O nosso carro-chefe com um conteúdo que esmiuça todos os elementos em torno da legítima defesa, deixando capacitado não só a exercê-la, como a analisar qualquer caso em que se discuta se tratar de fato de um caso de legítima defesa ou de mero crime. Clique aqui no botão Saiba Mais e venha conferir o nosso conteúdo. Eu te espero por lá.